O homem de Deus que investiu na minha vida para que eu estivesse aqui hoje. E eu tenho certeza que ele tem uma palavra de Deus para compartilhar com você nessa noite. Estenda suas mãos para cá, vamos orar pela vida do pastor Emerson. Amém? Senhor, nós entregamos a vida do seu filho a Ti. Use ele de maneira poderosa, Pai, para que nós possamos sair daqui de maneira diferente da qual chegamos. Senhor, que a nossa mente, o nosso coração, os nossos ouvidos estejam abertos para receber aquilo que o Senhor quer derramar sobre nós. Use a vida do seu filho. É assim que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. E aí, gente, boa noite. Cara, que bênção estar aqui de novo, né? Rever os irmãos. A irmã falou assim: abraça aí quem você não vê há um tempo. Cara, se eu fizer isso, passar todo mundo. E é uma alegria muito grande estar aqui. Eu louvo a Deus por ver essa igreja avançando, Deus trabalhando, pessoas servindo, e isso alegra demais o nosso coração, né? Estou aqui com a minha família, a pastora Dani está aqui. Eu era casado com a mulher mais linda de Itaguaí, mas agora mudou. Agora é a mais linda da Costa Verde, né? Pastora Dani está aqui comigo, Esther e Lucas estão ali no Kids. E é uma alegria muito grande estar aqui, gente. Muito feliz mesmo ver essa igreja linda avançando. Glória a Deus por isso. E eu louvo a Deus pela vida desse casal pastoral que tem aqui nessa igreja. Essa igreja está muito bem de pastor. Muito bem de pastor. Eu me sinto muito honrado de caminhar com esse casal, que é o pastor Douglas e a pastora Miriam. São servos de Deus, amam a Jesus de todo o coração, servem com excelência, vocês estão bem de pastor demais, e eu quero pedir que você aplauda ao Senhor pela vida desse casal. Glória a Deus, bênção demais, bênção demais. E a gente fica em paz, porque a gente pôde sair daqui deixando discípulos que vão fazer, já estão fazendo um trabalho muito melhor do que o que a gente fez, e eu louvo a Deus por isso, amém? Vamos abrir a palavra de Deus, Isaías, capítulo 40. Quero ler com você o profeta Isaías. Falar aqui, Isaías é bravo. Isaías é bravo. Essa palavra esse texto da palavra de Deus é extraordinário mesmo. Isaías, capítulo 40. Versículo 12, é o texto que a gente vai ler hoje. Estou aqui também trazendo um abraço da nossa igreja, né? Atitude em Angra dos Reis. Estamos ali servindo o Senhor, né? Com muita alegria também. Hoje o pastor João, nosso regional, que estava aqui semana passada, hoje está lá pregando em Angra dos Reis, e assim, como uma família, a gente vai avançando, né? Isaías 40, versículo 12, eu quero que você preste atenção nesse texto, porque ele é um texto extraordinário. Alguns textos da palavra de Deus eu acho que a gente deveria ler de joelhos, em reverência total. Esse aqui é extraordinário. Então, Isaías 40, ele é um texto repleto de perguntas. Perguntas cuja respostas são óbvias. Perguntas retóricas, mas que vão ensinar muito para a gente hoje. Isaías 40, versículo 12. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça, ou quem lhe ensinou sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai num balde, e como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fosse um pó fino. O Líbano não seria suficiente para o fogo, e os animais de lá não bastariam para um holocausto. Diante dele, todas as nações são como coisa que não é nada. Ele
as considera como menos do que nada, como um vácuo. Com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Quanto à imagem, essa é moldada pelo artífice, depois o ourives a reveste de ouro e forja correntes de prata para ela. O pobre, que não pode fazer tal oferta, escolhe madeira que não apodrece e procura um artífice perito para fazer uma imagem esculpida que não oscile. Será que vocês não sabem? Será que não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. E é ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já secam, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual, diz o santo. Levantem os olhos para o alto e vejam, quem criou todas essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Porque então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Será que você não sabe? Nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa e nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Glórias a Jesus por essa palavra, e eu quero hoje fazer uma reflexão com você sobre esse texto. Esse texto fala da grandeza do nosso Deus, fala da majestade dele, o quanto ele é majestoso, o quanto ele é glorioso. E por que isso é importante? Porque todos nós cristãos precisamos crescer no conhecimento de Deus. Se o nosso conhecimento de Deus, se o seu conhecimento sobre Deus for raso, você vai ser um crente superficial. Você vai ter uma vida vulnerável nessa terra. A Bíblia vai dizer em Daniel 11:32, que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Quem conhece o seu Deus se torna forte e ativo. O contexto desse texto que nós lemos era de um povo que tinha promessas de Deus, que ouviu falar sobre os feitos do Senhor, mas nesse momento estava preso no cativeiro na Babilônia. Esse povo estava sendo oprimido por uma nação poderosa, a Babilônia. E esse povo aqui recebeu uma palavra de conforto do Senhor, de esperança do Senhor. E nós precisamos crescer no conhecimento de Deus, saber os feitos dele. O autor A.W. Tozer afirmou que um dos maiores problemas do ser humano é gastar parte da sua vida, uma parte grande da sua vida, pensando, só olhando para si mesmo, ao invés de contemplar a majestade de Deus. Esse é um problema muito grande nosso. A gente passa muito tempo olhando para o nosso umbigo, quando a gente deveria contemplar mais a grandeza do Deus que a gente serve, o poderio do Deus que a gente serve, a majestade dele. A Bíblia vai dizer, Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Jesus disse lá em João 4 para aquela mulher samaritana, perto, ao lado do poço, ele falou: mulher, se você conhecesse o dom de Deus e quem te pede, você que pediria água e não eu. A Bíblia vai dizer, lá em João 17:3, na oração de Jesus, Jesus fala: a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então eu quero hoje fazer uma reflexão que vai nos ajudar a ampliar o nosso conhecimento sobre Deus. Nunca vai ser algo exaustivo, porque Deus é infinito, Ele é eterno, Ele é insondável, mas dia após dia a gente precisa crescer um pouco mais. E aí, quando a gente olha esse texto, em quais aspectos da vida a majestade de Deus é revelada? Esse é o tema. A majestade de Deus. Em quais aspectos que esse texto traz a revelação da majestade de Deus? Primeiro, na criação. No versículo 12, a gente vai ler que quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Ou seja, Deus é tão majestoso, tão poderoso, que Ele mede os céus a palmos. Ele pega as águas de todo o universo, todas as águas, a Bíblia diz que elas cabem na concha da mão de Deus. Já parou para pensar na grandeza do nosso Deus? Na majestade dele? A ciência vai dizer que existem mais estrelas nos céus do que grão de areia no mar, na terra. Mais estrela que grão de areia. A Bíblia, o texto que nós lemos, diz que Deus não apenas conhece as estrelas, Ele dá nome a cada uma das estrelas, e com o seu grande, porque Ele é tão forte, grandioso em poder, Ele chama essas estrelas uma a uma e nenhuma vem a faltar. Esse é o seu Deus. Esse é o nosso Deus. Ele mede as águas na concha da sua mão. As colinas, os montes, não são nada para Ele. Esse é o nosso Deus. A Bíblia vai dizer em Romanos 1:20 que os atributos invisíveis de Deus, isso é, o seu eterno poder e sua divindade, são claramente reconhecidos pelas coisas que foram criadas. Quando a gente olha ao redor, a gente percebe claramente o quanto o nosso Deus é grandioso, o quanto Ele é poderoso. Você olha a natureza, você olha o sol, a lua, as estrelas, as nuvens, meus irmãos, os pássaros, olha aqui os rios. Jesus é poderoso demais. Nós precisamos conhecer, ampliar o nosso conhecimento sobre Deus. Deixa eu te falar uma coisa, a história vai contar que durante a Revolução Francesa, lá em 1790 mais ou menos, alguns grupos radicais começaram a percorrer o país atrás para perseguir cristãos, para perseguir pessoas que professavam sua fé em Jesus. E eles dizem que eles chegaram na residência de um camponês, um homem muito simples, muito simples. E aquele grupo chegou lá e falou assim: ó, a gente veio aqui na sua casa e nesse lugar para destruir a sua igreja. A gente vai entrar aqui e vai acabar, a gente vai rasgar e vai queimar sua Bíblia. A gente veio aqui também para tirar da sua mente essa ideia tola de Deus que você tem. E aquele homem simples responde assim: olha, vocês podem queimar e destruir minha igreja, vocês até podem rasgar a minha Bíblia, mas para conseguir tirar a ideia de Deus da minha cabeça, antes vocês vão ter que desfazer as estrelas dos céus. Porque enquanto eu olhar para os céus e ver as estrelas, eu continuo acreditando que existe um Deus Criador Todo-Poderoso. Porque os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Meus irmãos, a majestade de Deus se revela na criação. Deus, Ele é poderoso demais. E aí, queridos, a gente precisa entender, olha o que Salmo 19 vai dizer, o texto que eu acabei de ler: os céus proclamam a glória de Deus, anunciam ao mundo essa glória, essa grandiosidade.
quando a gente começa a entender isso, nossa fé é fortalecida. Por quê? Porque esse Deus grandioso, majestoso, que criou todas as coisas, é esse Deus que cuida da sua vida, da sua casa, do seu casamento, dos seus filhos. É Ele que te sustenta. É Ele que dá livramento diário para você. É Ele que te dá diariamente o fôlego de vida. Foi Ele que te criou. É Ele que sustenta a sua saúde. Ele que te fortalece. Ele que te dá força para levantar todos os dias, mesmo diante das lutas, das adversidades. Mas a força que nós temos vem do Senhor. Nós precisamos crer, irmãos, que temos um Deus grandioso. Quando a gente crê nisso, a nossa fé é fortalecida e a gente para de ficar de colocar os olhos da gente no problema e coloca os olhos no Deus Criador, eterno, majestoso. A gente precisa parar de ficar focando demais nos problemas, na dificuldade, no que não deu certo. Pare de olhar aquilo que não deu certo. Veja a grandeza de Deus. Perceba o cuidado dele nos mínimos detalhes com você. Ele te sustentou até hoje. Olha o que você já passou para estar aqui. Ele é fiel e ele vai continuar sendo fiel até o fim. Mas em segundo lugar, onde vemos a majestade de Deus revelada? No conhecimento. Versículo 13. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça? Ou quem lhe ensinou sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho do conhecimento? Resumindo, em qual universidade que Deus estudou? Quem foi o mentor de Deus? Quem ensinou para ele todas as coisas? De onde ele aprendeu a sabedoria? Será que precisou que alguém fizesse como fizeram comigo e contigo? Que pegasse a nossa mão para ensinar a gente a andar? E a gente caía, alguém sustentava, levantando? Será que precisou de alguém para ajudar, como fez com a gente, para andar de bicicleta? E a gente caía e levantava? Quem foi o mentor de Deus? Quem deu para Deus toda a sabedoria que Ele tem para criar todas as coisas no detalhe? Meus irmãos, são perguntas retóricas, porque a resposta é óbvia. Deus não aprendeu essa sabedoria, esse conhecimento de ninguém. Ele é a fonte da sabedoria. O seu Deus é majestoso. O seu Deus é a fonte do saber, Ele é a fonte do conhecimento. Ele não precisa de nada, nem de ninguém. Se alguém faz nessa terra, ou fez ao longo da história alguma coisa, inventou alguma coisa, teve uma ideia, uma criatividade e mudou a história dele, a história de um país, de um lugar, isso não veio de uma pessoa, só pode vir de Deus. Deus é a nossa fonte. Ele é a fonte de toda a sabedoria, irmão. A majestade de Deus se revela no conhecimento. Você viu aquela expedição que a NASA fez agora para a Lua? Quem viu? Quem acompanhou? Não foi extraordinário? Você já parou para pensar quanta tecnologia e sabedoria tem envolvida naquilo ali? Quantos anos de estudo foi necessário para chegar aquele projeto acontecer e a execução ser perfeita? As roupas dos astronautas, extremamente tecnológicas. A alimentação, os caras se alimentavam, se quisesse, pela roupa. Tinha lá um compartimento. Se acontecesse qualquer emergência, até os dejetos deles tinham um destino necessário na roupa. A cápsula que eles foram e que voltaram de volta para a Terra pesava 10 toneladas. 10 toneladas aquela cápsula. Tem noção, irmão, do que é você ter 4 astronautas em queda livre com 10 toneladas numa cápsula? E no tempo certo, no momento preciso, exato, pum, paraquedas
abrir, e aí vai reduzindo a velocidade e o pum, outro paraquedas abre, tudo cronometrado e o pouso acontecer exatamente no lugar, na hora, no minuto planejado pela NASA. Meus irmãos, você já parou para pensar nisso? Você já imaginou? Eu poderia dar vários exemplos, mas aqui no Brasil, aquela doutora Tatiana Sampaio, ela está numa universidade, eu assisti a entrevista dela, ela estava numa aula e o professor, ela falou assim, o que é aquilo ali que está... Ele, isso aqui é uma proteína. Isso é uma proteína. Ela funciona assim, assada. Ela falou, caramba, vou pegar isso aqui, vou estudar esse negócio aqui. E ela vai lá, pega essa proteína, começa a estudar aquilo, começa a preparar aquilo, e de repente ela tem um estalo, ela tem uma ideia, fala assim, cara, se eu pegar isso daqui e aplicar na medula de alguém, no corpo de alguém, se ela se multiplica aqui, isso deve multiplicar no corpo de alguém, e ela vai, aplica, faz o teste, e várias pessoas paraplégicas, tetraplégicas, voltam a se movimentar, voltam a andar. Gente, da onde veio esse conhecimento? Veio dela? A NASA, os cientistas da NASA, veio deles mesmos esse conhecimento? Impossível. Isso só pode ter vindo do Senhor. Só pode ter vindo de um Deus poderoso, dono do saber, que é a fonte da sabedoria. Meus irmãos, é importante a gente compreender isso, sabe por quê? Porque a gente passa a aprender a confiar mais em Deus. Quando a gente entende que a fonte, que Deus, Ele é a fonte de toda a sabedoria, a gente começa a entender que aquilo que a gente sabe não é nada. Muitas vezes a gente acha que sabe muita coisa. A gente acha que sabe tudo, que não precisa de ajuda, não precisa de conselho, não precisa da palavra de Deus. A gente toma as decisões e quer resolver a nossa vida do nosso jeito, mas não. A nossa vida, para dar certo, precisa estar alinhada com o dono da vida. Estar em alinhamento com a direção que Deus nos dá. Ele é a fonte da sabedoria, Ele é a fonte do conhecimento. Toda a ciência, toda a descoberta, toda a capacidade intelectual vem do Senhor. Meus irmãos, a gente precisa entender isso. O homem, ele apenas descobre alguma coisa ali, mas que Deus permitiu que isso acontecesse. Mas em terceiro lugar, onde vemos a sabedoria, a majestade de Deus revelada perante as nações e autoridades da terra. Versículo 15, eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que sobra num balde. As nações são consideradas como um pingo que sobra num balde. Você pega um balde com água e você despeja essa água, sacode ela, sacode o máximo que você puder, vai ficar ali uma sujeirinha, uma gotinha, algo que você tem que ficar um tempão ali para aquela gotinha cair. Essa gotinha, para Deus, as nações da terra, é comparada a isso. De tão grande e tão majestoso que é o seu Deus. Ao longo da história, nações poderosas se levantaram. O Egito, que colocou o povo de Deus ali em escravidão anos e anos. Egitos, reis, juízes se levantaram, a Pérsia, a Babilônia, Roma, o que era o poderio, o Império Romano. O apóstolo Paulo foi morto pelo Império Romano. Meus irmãos, ao longo da história, nações grandiosas, poderosíssimas, autoridades se levantaram. Hoje nós temos grandes nações poderosíssimas. Temos a China, temos os Estados Unidos. Os caras com uma caneta, com uma decisão, eles definem o rumo de um país, definem o rumo de uma pessoa. O presidente dos Estados Unidos invadiu a Venezuela e capturou o presidente de um país. Olha o poder de uma nação. Mas a Bíblia diz que a nação, por mais poderosa que ela seja, para Deus é como uma gota que sobra num balde. Para o seu Deus, não é nada.
Nações poderosas se levantaram ao longo da história, mas onde elas estão? Onde está a Pérsia, a Babilônia, o Egito hoje? Onde está o Império Romano hoje? Tudo passou. Mas a Bíblia diz que céus e terra passarão, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Ele permanece cheio de autoridade e poder. Ele é o seu Deus. Esse Deus grandioso é o que cuida de você. É o que está sustentando a sua vida. Mas o que mais a gente pode refletir sobre isso? Em quais aspectos a majestade do Senhor se revela perante também os ídolos desse mundo? Nos versículos 18 até o 21, o texto vai falar sobre uma imagem, pessoas que fazem, que constroem uma imagem de escultura e começam a adorar essa imagem. Começam a se curvar perante essa imagem. E era uma realidade desse povo na época. Esse povo aqui foi levado cativeiro, estava sofrendo as consequências do seu próprio pecado. Eles estavam cativeiros na Babilônia por causa principalmente do pecado da idolatria. A região, a nação, era uma nação pagã que acreditava em outros possíveis deuses e não no Deus Todo-Poderoso. A idolatria fez com que esse povo sofresse consequências severas. O pecado faz isso com a gente. O pecado faz com que a gente sofra consequências. Porque o pecado, o salário do pecado é a morte. O pecado gera consequências na nossa vida. Consequências sérias. Nós vivemos um livre-arbítrio. E Deus vai mostrar na sua palavra que perante os ídolos desse mundo, Ele está acima, Ele é poderoso. Mas os ídolos desse mundo, talvez você diga assim, pastor, mas isso não é um problema para mim, porque eu não adoro nenhuma imagem, eu não tenho imagem, eu não tenho santinho, não tenho nada em casa, eu não adoro isso. Beleza, tudo bem, mas existem diversos outros ídolos que às vezes a gente estabelece sem perceber. Tudo ou qualquer pessoa que você dá mais importância do que Deus se torna um ídolo na sua vida. Qualquer coisa que você coloque como prioridade se torna um ídolo. Jonathan Edwards, ele vai dizer uma frase interessante: se o homem não der o seu maior respeito ao Deus que o criou, haverá alguma coisa a mais que vai ter posse do seu respeito. Os homens vão adorar o Deus verdadeiro ou então algum ídolo. É impossível que seja de outra forma. Alguma coisa vai ter o coração do homem. E aquilo a que o homem dá ao seu coração pode ser chamado de seu Deus. Aquilo que o homem dá ao seu coração pode ser chamado do seu Deus. Tem muita gente dando o seu coração para pessoas, em relacionamentos, namoros. Tem pessoas dando o seu coração por um familiar, por uma amizade, por um emprego, por uma oportunidade de negócio, e aí abre mão de princípios, sabe que está fazendo coisa errada, mas ela quer ganhar dinheiro. Sabe que aquele não é o melhor caminho, mas ela quer ter prazer, ela quer se dar bem, ela quer status, ela quer ter o controle, quer ter sucesso. Há vários ídolos que a gente faz e não percebe. Nós precisamos, irmão, ter uma avaliação clara no nosso coração para saber se tem alguma coisa que está se tornando um ídolo na nossa vida e essa coisa está nos impedindo de caminhar mais perto de Deus. E essa coisa está impedindo você de romper, de se batizar no dia 30, de ser um líder de célula, de caminhar na igreja, de se tornar membro, de se envolver no reino, de servir ao Senhor. Tem alguma coisa que está te impedindo? Não, pastor, o que me impede é que eu trabalho muito, eu sou muito ocupado. Tudo bem, Deus não chama desocupado para a obra dele não, tá certo. Deus não vai chamar desocupado não. Você tem muito trabalho? Beleza, todo mundo tem. Mas o problema não é você ser muito dedicado no trabalho, nas coisas cotidianas. O problema
é você ser muito dedicado para tudo e pouco dedicado para Deus. O problema é você colocar toda a sua energia em outras coisas, em outras pessoas, mas para Deus você dá o que sobra. O problema é você ter a capacidade de comprar uma blusa de time de 400 reais? Quanto é uma blusa de um time? Fala aí um time bom, Vasco. Quanto é mais ou menos uma blusa de time oficial? 350, 400 reais. A pessoa, tem gente que dá, eu não dou. Eu não tenho coragem, cada um com seu... Eu não tenho coragem, não dou. Mas tem gente que dá. Mas na hora de servir a Deus, por exemplo, a pessoa compra uma blusa de time, ela compra um iPhone, paga em 50 vezes. Mas para fazer o Vida Vitoriosa, 250 reais, ela faz cálculo. Acha caro, sabia disso, gente? Gente, isso pode ser um ídolo na nossa vida. Às vezes o dinheiro é um ídolo e a gente não percebe. Para servir a Deus, para fazer, o pastor fala assim, gente, vamos lá, vamos fazer um mutirão aqui, e cara, vamos pintar, vamos não sei o que, vamos lá, vamos ofertar, vamos dizimar, e aí você não faz o seu melhor, mas quando sai daqui, você compra uma pizza de 150 reais. Não tem problema você fazer, e a gente tem que ter mesmo, tem que desfrutar do que o Senhor permite. O que eu estou falando aqui é fazer, dar toda a nossa vida em outras coisas, mas para Deus a gente sempre fazer o que sobra. Quando isso acontece, alguma coisa está sendo um ídolo no nosso coração e está impedindo a gente de experimentar o melhor que Ele tem para nós. Mas, no versículo 27, tem uma coisa interessante que acontece aqui. Eu quero que você olhe esse texto comigo. O versículo vai dizer assim: depois de tudo isso que foi falado, o texto diz assim: por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Esse povo, essa palavra profética foi liberada para esse povo, para abrir a mente deles, para abrir os seus olhos espirituais. Por quê? Porque naquela situação que eles estavam, eles começaram a questionar Deus. E Deus começa, através do profeta Isaías, mostrar para ele que Deus, ele é majestoso, ele é criador, ele é o dono do conhecimento. Ele está acima de todas as nações, de todos os ídolos. Ele está acima de todos os juízes da terra. A Bíblia diz que os juízes, as autoridades da terra para Deus são considerados como nada, como menos do que nada, como um vácuo. Deus revela, começa a se revelar e diz, olha, por que vocês estão, mesmo sabendo de tudo isso, dizendo que o seu caminho está encoberto perante o Senhor? Ou seja, eles estavam achando que Deus estava indiferente à sua dor. Meu caminho está encoberto perante o Senhor. Resumindo, Deus não está vendo. Deus não está vendo as lutas que eu passo. O Senhor não está vendo o que está acontecendo na minha casa, minha família, nas minhas emoções, finanças. Não é possível, Deus não está percebendo o que está acontecendo comigo. Esse povo entrou por esse caminho, e a mais do que achar que Deus era indiferente à sua dor, eles começaram a achar que Deus também era injusto em relação à sua dor, porque o texto vai dizer, e o meu caminho passa despercebido ao meu Deus, o meu direito passa despercebido ao meu Deus, ou seja, Deus está sendo injusto comigo. Eu não mereci estar passando pelo que estou passando. Eu não mereci estar sofrendo isso. Eu sou uma pessoa tão dedicada, eu sou tão fiel, eu procuro fazer as coisas certas, por que comigo? Às vezes a gente não se pergunta isso, gente. Sim ou não? Por que isso está acontecendo comigo? Por que na minha família, na minha casa? Mas eu faço tudo, procuro fazer tudo certinho. Eu estou tentando aqui caminhar, estou me esforçando, porque Deus está sendo injusto comigo. Não é justo o que está acontecendo. E aí, Deus
ele revela mais uma verdade para a gente sobre a sua majestade. A majestade de Deus é revelada no seu agir em nossas vidas. Ela é revelada na criação, no conhecimento, perante as nações e os ídolos. Mas a majestade de Deus, a sua grandeza, seu poderio, são revelados também no agir que Ele faz em nossas vidas. A majestade de Deus, ela é revelada agindo em nós. Olha aqui o que o texto vai dizer no versículo 28. Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. 29. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. A majestade de Deus se revela pegando a sua vida, pegando você às vezes cansado de tantas lutas, batalhas. E esse cansaço aqui não é um cansaço físico, é um cansaço espiritual de lutar, de batalhar e às vezes não ver resultado, parece que as coisas não estão acontecendo. E entra ano, sai ano, aquela situação acontecendo. Cansa a gente, não cansa a gente? A gente tenta, cara, agora acho que vai dar certo. Eu acho que agora vai, e daqui a pouco a porta parece que se fecha, parece que está tudo trabalhando contra a gente. Isso gera um cansaço na gente, emocional, espiritual. Mas a palavra de Deus aqui vai dizer que o nosso Deus majestoso fortalece o cansado. Ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Você se sente assim? A boa notícia é, esse Deus majestoso que criou e sustenta os céus, Ele está aqui hoje, multiplicando as suas forças, trazendo um renovo para você, trazendo esperança de novo para a tua vida, te dando uma nova perspectiva, uma nova história. Esse é o nosso Deus, Ele fortalece o cansado, Ele nos fortalece, Ele transforma a nossa vida. A majestade de Deus, irmão, se revela quando Ele pega uma pessoa improvável, tímida, e faz uma obra nessa vida, e daqui a pouco essa pessoa se torna um ousado pregador do Evangelho, como Ele fez com os apóstolos, fez com Pedro, que pregou o primeiro sermão, 3.000 pessoas se converteram. A majestade de Deus se revela quando Ele pega um homem, um marido, que não respeitava sua família, sua esposa, vivia uma vida devassa, mas agora ele tem um encontro com Deus. Deus trabalha nele, e esse homem agora muda a sua mentalidade. Ele passa a ser um cara voltado para a família, um cara trabalhador, que cuida dos filhos, que pastoreia a sua casa, é um sacerdote no seu lar. A majestade de Deus se revela transformando histórias, transformando a história daquela pessoa que vivia com crises emocionais, depressão, síndrome do pânico, ansiedade, uma série de coisas, esse pacote todo, que tinha vontade até de dar cabo da sua vida, mas agora o Espírito Santo começa a tomar a vida dela, ela começa a ser cheia da presença de Deus, a desfrutar da alegria que só o Senhor pode dar, ela passa a ter esperança, a majestade de Deus se revela, tornando essa pessoa alguém que ama a vida, que vai ministrar para outras pessoas, e outras pessoas vão ver o seu testemunho e vão dizer, cara, só pode ter sido Deus. Ela se revela quando uma moça que a gente acompanha, que foi criada na igreja, seu pai, sua mãe, criada na igreja, uma menina, mas aos 15 anos, virou a cabeça, abandonou a igreja, abandonou tudo, foi lá e casou com uma mulher, e ficou 20 anos longe do Evangelho, 20 anos longe da presença de Deus, mas a semente estava lá. Mas um belo dia, o Espírito Santo preparou o momento ideal, preparou tudo, e ela teve um reencontro com o Senhor. Essa mulher agora foi transformada, abandonou tudo,
abandonou aquelas práticas, está na igreja, servindo o Senhor, evangelizando, uma bênção, querendo casar. Meus irmãos, isso é a majestade de Deus se revelando na minha e na sua vida. Tem um rapaz da nossa igreja, a gente agora dia 30 tem batismo. Tem um rapaz que a gente vem orando por ele, e quando ele foi a primeira vez no culto, falaram assim: pastor, cara, esse cara está na igreja, esse cara, era impensável esse cara pisar numa igreja. Ele era o promotor das festas, das maiores orgias que tinha em Angra dos Reis, era esse cara, promotor de eventos lá, de festa, não sei o que e tal, e de repente esse cara começa a ir frequentar a igreja, vai num culto, vai no outro culto, vai na célula, e a gente orando, a célula orando. A célula foi para minha casa, e a gente orando, e a gente está lá no Casa de Fé, terceira semana também, e essa semana, terça-feira, ele foi para o Casa de Fé, e quando chegou lá, ele falou assim: eu queria compartilhar uma coisa aqui. Olha, Deus está fazendo uma obra na minha vida. Aquilo que fazia sentido para mim, que era uma alegria, cara, eu não tenho mais prazer naquilo. Eu não tenho mais prazer. Sabe qual é o meu prazer hoje? Olha ele falando. O meu prazer hoje, todos os dias eu acordo, a primeira coisa que me dá vontade é colocar louvor. E eu começo a adorar a Deus, a ter um tempo ali com o Senhor. E essa última semana foi tão intenso que eu estava ali ouvindo louvores, quando eu me vi, eu já estava de joelhos chorando e adorando a Deus. Olha o cara falando, cara. Aí no final ele falou assim, olha, aí eu falei sobre batismo na célula, e no final ele falou assim, puxa, eu falei assim, olha, tem batismo dia 30. Falei para a célula. Às vezes a pessoa acha que para batizar ela tem que estar preparada, ela tem que, saber tudo de Bíblia, ela tem que ter uma longa caminhada para então se sentir, não, agora eu estou pronto. Não, o batismo não é o final da caminhada, é o começo. Na Bíblia, as pessoas, quando entregavam, ouviam a palavra de Deus e entregavam a vida a Jesus, o primeiro ato era o batismo. O batismo é o primeiro passo. Eu decido entregar minha vida a Jesus, eu decido receber Jesus como meu Senhor e Salvador. Agora o próximo passo é batizar, e aqui começa uma caminhada cristã, sendo acompanhado, sendo discipulado. Eu falei isso na célula, sabe o que ele falou para mim? Puxa, pastor, isso era tudo que eu precisava ouvir, porque eu estou doido para batizar, eu vou me batizar no dia 30 agora, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Deus é maravilhoso. Vai batizar, e aí, olha como é que Deus faz, vê como Deus é majestoso trabalhando em nossas vidas. Ele falou assim, pastor, o que precisa lá para fazer o batismo lá na praia? A gente vai fazer na praia. Eu falei, olha, a gente vai montar alguma coisa lá, um som. Ele, não, pastor, eu trabalho com isso, eu tenho esses equipamentos todos, pode deixar, eu vou montar o palco, vou montar o som, o que precisar, que a igreja precisar, eu vou montar. O cara vai montar a estrutura toda para o próprio batismo dele. Eu falei, cara, olha, eu não queria te dar trabalho no teu batismo. Ele, não, pastor, vai ser para mim, é uma honra fazer isso, ainda mais no meu batismo. Irmão, Deus é majestoso. A majestade de Deus se revela transformando histórias assim, transformando a sua vida, a sua história. E eu te pergunto, tem alguma coisa na sua vida que parece impossível? Um vício que você está lutando para abandonar e não conseguiu até hoje? Uma situação que você acha que não vai conseguir vencer? Algo que você sabe que precisa romper e isso te atrapalha? Meus irmãos, esse Deus majestoso está aqui para mudar a sua história, para mudar a sua vida. Mas não é qualquer pessoa que vai experimentar isso, não. Eu preciso te dizer isso. Não é qualquer pessoa que experimenta esse vigor, essa renovação de forças que Deus promete. Existe um perfil específico de pessoas que estão prontas para viver isso que Deus tem. E isso está revelado no versículo 31. Versículo 30 e 31, nós lemos assim, olha que extraordinário. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor
renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Os que esperam no Senhor, quem é que está pronto para experimentar esse poder de Deus na sua vida? Essa transformação que só Deus pode fazer? Aqueles que depositam no Senhor a sua confiança. Aqueles que esperam no Senhor, que não perdem a esperança quando alguma coisa dá errado, que não culpam a Deus quando alguma coisa não sai do seu jeito. Meus irmãos, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sejam coisas boas, sejam coisas ruins, não importa, Deus continua no controle, Ele continua agindo na sua vida, Ele é poderoso, como Ele cuidou do seu povo ao longo da história, Ele cuida da sua vida hoje. Ele pode mudar a sua história hoje. Esse Deus majestoso, poderoso, grandioso, criador e sustentador de todas as coisas, está aqui hoje se revelando para você, para mudar a sua história. Meus irmãos, os que esperam no Senhor são renovados. Os que esperam no Senhor têm um milagre na sua família. Os que esperam no Senhor vencem as batalhas da sua vida. Aqueles que esperam no Senhor abrem um caminho no mundo espiritual para viver verdadeiramente uma vida extraordinária. Deus tem o extraordinário para a sua vida. Mas nós precisamos crer nisso. Talvez você esteja aqui se sentindo assim, cansado, sobrecarregado. Mas hoje Deus trouxe você aqui para se revelar para você, para inaugurar na sua vida uma nova história e mostrar para você que o seu caminho não está encoberto perante Ele. Ele continuou. Algumas coisas aconteceram, é verdade, nem tudo sai como a gente imagina. Algumas coisas, inclusive, acontecem por nossas escolhas mesmo. E a gente, às vezes, culpa a Deus. Mas existem coisas que Deus permite. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero orar por você. E se você hoje ouviu essa mensagem e está entendendo no Senhor que há algo novo que Deus tem